Então, dando continuidade, a gente agora precisa fazer essa integral. Vou escrever a constante aqui fora, mgb. E nós temos, então, uma integral de e elevado a menos bt' sobre m vezes b dt' sobre m. Como eu multipliquei por b sobre m, eu tenho que multiplicar também por m sobre b. Menos a integral de dt'. E ambas as integrais são tomadas entre 0 e t. Entre 0 e t. Beleza? Então, o que é que vai ficar? mg sobre b. Essa primeira integral é elevada a menos u du, né? E se eu chamar esse cara aqui, vou trocar de cor aqui rapidinho. Se eu chamar esse cara de u, eu tenho elevado a menos u du. Então, essa integral é simplesmente menos elevado a menos u. Mas, poxa, mas quem é menos u? É bt' sobre m. E ela vai ser tomada entre 0 e t, tá? Essa é a integral. Mas além da integral, eu tinha ainda um m sobre b aqui fora, né? Que é exatamente esse cara aqui. É menos a integral de dt' de 0 a t, que é simplesmente t. Integral meio boba, simplesmente é isso aqui. Tá? Então, fechando, vai ficar m ao quadrado g sobre b ao quadrado. Esse é o primeiro termo. Ou, ainda posso deixar a constante do lado de fora. mg sobre b. Aí, fecha isso aqui, vai ficar m sobre b menos elevado a menos t. Menos bt sobre m. Beleza, quando eu colocar o t. Quando eu colocar o 0, é elevado a 0 é 1. Menos com menos, mais. Então, fica mais 1 aqui. Menos o t. Certo? Então, se você quiser escrever de uma forma mais bonitinha, eu acho que eu consigo fazer isso aqui embaixo. Ficaria mais ou menos assim. Né? Do lado esquerdo você vai ter x. E do lado direito você vai ter esse 1 aqui também tem o m sobre b, né? Então aqui também tem o m sobre b. Então você consegue escrever assim: x é igual a... Vou colocar o m sobre b para fora. Tá bom? Vai ficar m ao quadrado g sobre b ao quadrado. Certo? E esse termo aqui, esse primeiro termo é esse. Então tem um 1 aqui. Aí eu coloquei o mb para fora, significa que eu vou ter b vezes t sobre m aqui. Tá bom? E da exponencial é só o menos mesmo. Pronto, essa é a forma mais bonitinha que você consegue escrever o seu x de t. Bom, se a gente agora for de novo expandir em série de Taylor, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente repete aqui o m ao quadrado, g sobre b ao quadrado. Essa primeira parte a gente repete também. Agora, nós vamos expandir a exponencial. Como a gente já viu, a exponencial é 1 menos b, t sobre m. Aí, agora vem o mais b ao quadrado, t ao quadrado, sobre 2 fatorial, que é 2m ao quadrado, mais papapá. Vamos ignorar os termos seguintes, tá bom? Então, de novo, a gente tem m ao quadrado, g sobre b. 1 menos 1 é 0. Menos bt sobre m mais bt sobre m é 0. Tá? E vai sobrar simplesmente um menos b ao quadrado, t ao quadrado, dividido por... tem um errinho, esse aqui é 1 quadrado, né? B ao quadrado sobre m quadrado, não é isso? Não. Não, é sobre m, isso.
Ah, não, 2m, esse m aqui é o quadrado. Bom, a gente pode incluir ainda o termo de terceira ordem, se a gente quiser. O termo de terceira ordem não seria mais, não, ele seria menos. O termo de terceira ordem seria menos, porque eu estou vendo aqui, ó, que vai matar esse m quadrado com o m quadrado de baixo, vai matar o b quadrado com o b quadrado de cima, então vai sobrar só o g, vai ficar parecendo que é só um movimento uniformemente variado. Então, para a gente pegar a correção, a gente tem que ir para o próximo termo, né? Vou fazer só o próximo passo do cálculo, para vocês verem. Ó. Multiplica esse cara com esse, o que é que vai dar? Vai dar simplesmente menos g t ao quadrado, né? Que a gente sabe que, sobre 2. Que é simplesmente aquela parte do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, não sabe nada sobre o B. Então, a gente vai incluir aqui o próximo termo, que é B ao cubo, T ao cubo, dividido por 3 fatorial, que é 6, M ao cubo. E agora sim eu vou desprezar, tá bom? Nesse caso, eu vou ter agora o menos com menos mais. M ao quadrado... deixa eu repetir aqui, tá? Mais B ao cubo, T ao cubo sobre 6M ao cubo. Então, quando eu fizer agora, de novo, a multiplicação por M ao quadrado, G dividido por B ao quadrado, vai ficar simplesmente G, vai sobrar um B, aqui vai ficar T ao cubo, e embaixo vai sobrar 6M. Mais correções, mais correções. Isso aqui termina em G. Tá entendendo? Então, o que foi que aconteceu aqui? Quando a gente expandiu o nosso x de t, ele dá o primeiro termo, que é o termo do movimento retilíneo uniformemente variado, que era de se esperar. Por que era de se esperar? Porque a gente tem uma queda livre. Então, se a gente fizer, por exemplo, b igual a 0, esse cara vai embora e fica simplesmente o que a gente esperaria se a gente fosse estudar um movimento em que o nosso corpo está caindo e esse cara não existe, tá? Bom, mas se ele existe, eu não posso fazer b igual a 0, mas nos instantes iniciais, quando o tempo for pequeno, o x vai se comportar dessa forma aqui, ó, né? Vai ser parecido com o movimento uniformemente variado, mas vai ter uma correção proporcional a B e inversamente proporcional a massa. Então, isso aqui, para tempos pequenos, já nos dá uma correção qualitativa. A gente já vê que o tempo, né, que o x se comporta de forma um pouquinho diferente, tá? E a gente vê, se a gente, por exemplo, derivar isso aqui, a gente derivar esse resultado, a gente vai obter um resultado compatível com essa expressão aqui, para a velocidade em tempos pequenos, tá? Se você quiser, derive aquilo ali, derive a equação 2,64, que você vai obter exatamente a equação 2,61, certo? Para além disso, pessoal, é importante considerar o que é que acontece se você... bom, vamos fazer um gráfico, ver o que é que acontece aqui. Vamos pegar variáveis adimensionais, que eu já ensinei vocês a fazer isso nas aulas passadas, mas de qualquer forma a gente está escolhendo variáveis que não têm dimensão. Por que a gente está fazendo isso? Para plotar gráficos, tá bom? Então vamos plotar aqui o gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Então olha só, nesse gráfico aqui, vamos fazer uma análise desse gráfico. Bom, ainda na hora de fazer a nossa análise aqui, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhadinha em como é que essas variáveis foram construídas, tá? Mas elas foram construídas de tal forma para que elas não tenham dimensão, certo? Elas não têm dimensão, elas são números puros, tá? E quando você colocar nessas expressões aí, nessas soluções, usando essas variáveis aí, eu recomendo que você cheque que essas expressões estão corretas. Se eu escrever o x barrado em função do t barrado, se eu escrever o v barrado em função do t barrado, eu vou obter essa função aqui. E aí com isso a gente consegue fazer, pessoal, gráficos exatos. Por exemplo, vamos pegar o v, que foi o primeiro que a gente calculou. Então o v barrado, né, que ele é simplesmente essa função aqui, ó. Ela começa em 0, o v começa em 0, vai sendo negativo até atingir a velocidade terminal. Então você vê que para tempos muito longos, né, nessa região aqui, para tempos muito longos, a velocidade ela tende a uma constante. Então o comportamento que é dito assintótico, vou chamar isso aqui de
comportamento assintótico. O que é isso? É o comportamento infinito. Para onde é, assim, nesse caso específico, né? Para onde é que ela tende quando o t vai para o infinito? Bom, aí o v vai para o valor fixo de tal forma que o v barrado vai para 1, certo? Considera o x, que é esse cara aqui, ó. Se você considerar o x, e aí eu vou apagar aqui um pouco desses riscos que eu fiz. Se você considerar o x, você vai ver que ele começa, né? A gente falou que ele começou na origem também, tá? Aí você vê o que é que acontece com ele, né? Ele vai caindo, até que ele vai continuar de tal forma que o movimento dele tende a ser uma reta em função do tempo. Por quê? Porque a derivada dx dt é a velocidade. A velocidade final não é constante. Então, para a velocidade final ser constante, o x tem que tender para uma reta, porque a derivada da reta que é a constante, certo? Então, é por isso que você tem esse comportamento assintótico aqui, ó. Esse cara aqui é o valor de x para um x muito grande. E x igual a 1 menos t barrado é simplesmente uma reta, o comprimento de uma reta cujo coeficiente angular é negativo. Essa é uma reta decrescente, tá? E de fato, porque se eu solto uma partícula, né, e ela tem uma força de resistência, no final ela não vai ter uma velocidade terminal. Se a velocidade é constante, é porque dx dt é constante. Deriva isso aqui em relação a x, né? Você vai ver que a derivada de fato é uma constante, tá bom? E aí, lá no iniciozinho, se você quiser estudar o comportamento inicial, né, da nossa partícula, você vai usar essa expressão aqui, porque é a expressão da expansão da série de Taylor. Então, no início, considere esse primeiro termo. Esse primeiro termo aqui, x igual a menos t ao quadrado sobre 2. Isso é uma parábola com cavidade voltada para baixo, que é exatamente o que você está vendo aqui, ó. Uma parábola com cavidade voltada para baixo. Conforme o t vai aumentando, aí vai deixando de ser uma parábola, né? E isso também deixa de ser uma boa aproximação. Então, esse exercício, pessoal, especialmente esses gráficos, eles te dão uma boa ideia do que é que está acontecendo. Então, a sua partícula começa numa determinada posição inicial, x0 igual a 0, com velocidade inicial v0 igual a 0. Essa velocidade vai aumentando em módulo, né, ela aponta para baixo, até chegar no valor constante. E o x também vai aumentando, mas quando o tempo for muito grande, esse x vai ser uma reta. E a derivada dele vai ser constante, porque foi aquela constante que a velocidade aproximou, né, conforme o tempo foi tendendo ao infinito. Bom, então dando continuidade à nossa aula, vamos tratar agora de um problema muito importante, um sistema físico muito importante, chamado oscilador harmônico simples. Tá? Um dos exemplos, né, o exemplo mais comum de oscilador harmônico simples é um sistema massa-mola. Né? Vamos supor aqui que você tem uma massa ligada a uma mola de constante elástica K. Né? Nessa situação do meio aqui, a gente tem uma situação de equilíbrio, ou seja, a mola nem está comprimida e nem está distendida. O sistema abandonado nessa posição vai ficar assim para sempre. Não tem motivo para ele se mover. Agora, se você puxar a mola para a direita e você estender, né, você puxa a massa M para a direita, você estende um pouco a mola, vai naturalmente surgir uma força restauradora, puxando a mola para a posição de equilíbrio, puxando ela para a esquerda. Analogamente, se você comprimir, né, você empurrar a massa M contra a mola, você vai comprimir a mola e uma nova força restauradora, dessa vez para a direita, mas sempre empurrando o objeto para a posição de equilíbrio, né, vai surgir essa força. Tá? E é por isso que essa força é dita força restauradora, e ela tem esse formato aqui, ó, F igual a menos Kx, onde x é o deslocamento em relação ao equilíbrio. Aqui o x é 0, né? Esse aqui é o valor de x, e aqui o x está para cá, né? Então aqui é um x maior que 0, e aqui é um x menor que 0, certo? Então, quando o x é maior que 0, a força é negativa. Quando o x é menor que 0, a força é positiva. Força sempre contrária ao x, tá certo? E fazendo
o cálculo daquela energia potencial que nós definimos algumas aulas anteriormente, né, nós obtemos uma energia potencial, né, tomando o x0 igual a zero, né, que é dado, tem esse formato aqui, 1 meio de k vezes x ao quadrado, certo? Onde x é o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Bom, a equação de movimento, pessoal, é massa vezes aceleração igual a força. Então fica massa vezes derivada segunda da posição igual a força, ou seja, menos a força igual a zero. Né? Como a força é menos kx, menos a força é mais kx. Então essa é a equação de movimento de um oscilador harmônico simples, e ela descreve um oscilador harmônico livre. Livre por quê? Livre em contraposição a duas outras situações. A primeira, se você tiver uma força de atrito, uma força que se opõe ao movimento. E a segunda, se você estiver realizando, se você aplicar uma força que fique empurrando o oscilador, fique ajudando o oscilador, por exemplo, né? Então, vamos considerar esses casos. Primeiro, vamos considerar a presença de uma força de fricção, uma força de atrito. Se a gente tiver uma força de atrito, e nós já vimos alguns casos onde uma força de atrito desse tipo pode surgir, a força de atrito ela é sempre contrária à velocidade, ela se opõe ao movimento. Então a gente pode usar uma das formas de modelar uma força de atrito que a gente já viu antes, que é dizer que essa força é proporcional à velocidade, mas tem o sinal trocado. Então F igual a menos B vezes V, ou seja, F igual a menos B vezes dx dt. Lembra que nosso V é a derivada da posição em relação ao tempo. Se você acrescentar essa força, a nova equação de movimento vai ter a contribuição da força elástica, mas vai ter também a contribuição da força de resistência, a força menos BV. E essa força agora, ela descreve, essa equação de movimento descreve um oscilador harmônico dito amortecido. Por que amortecido? Porque conforme ele oscila, essa força que se opõe à velocidade vai fazendo com que ele vá parando, tá? E aí ele vai sendo amortecido até que seu movimento se esvai, tá bom? Como eu falei para vocês, existe ainda a possibilidade de você forçar, de você aplicar uma força dependente do tempo nesse sistema. Então, se você tiver uma força F de t aplicada ao sistema, né, uma força que depende do tempo, a gente não associa ela mais à posição x. Ela nem depende de x, como a força elástica, e nem depende de dx dt. Então a gente deixa ela do lado direito da equação, né? E agora a gente tem um movimento mais completo. Nós temos aqui a força elástica, nós temos a força de resistência, força de fricção, e temos ainda uma força aplicada, tá? Então essa equação de movimento, ela descreve um oscilador harmônico forçado. E ele é forçado pela existência dessa força externa aplicada sobre ele, que não vem da mola e não vem de resistência ao movimento dele, tá certo? Bom, vamos ilustrar a importância desse problema fazendo o seguinte: a gente vai agora pegar um potencial qualquer, certo? E vamos dizer que ele tem um mínimo qualquer. Vou tomar esse mínimo como sendo aqui em x0, certo? Então eu vou dizer que a minha partícula tem energia próxima da energia necessária para estar ali no ponto x igual a zero, x igual a x0, mas tem um pouco mais de energia, tá? Vamos supor que ela tem uma energia total dada por E0, né? E ela se encontra nessa posição, nessa região aqui. A gente, né, se a gente está tomando pequenos deslocamentos em relação à posição de equilíbrio, nós novamente podemos usar a série de Taylor, né, já que o x é pequeno. Nós vamos tomar a série de Taylor agora em torno da posição de equilíbrio, que é, no nosso caso aqui, o x0, certo? Então, quem que é o nosso potencial V de x? É o V em x0 mais a derivada primeira de x, de V, perdão, em relação a x, tomada em x igual a x0, vezes x menos x0. Derivada segunda, vezes x menos x0 ao quadrado, mais a derivada terceira, vezes x menos x0 dividido por 3 fatorial. Só que se o x menos x0 é pequeno, pessoal, a gente pode parar a nossa descrição por aqui. Por quê? Vamos pensar o seguinte: a gente tomou o nosso V de x0 igual a zero, que de fato está aqui, né? Nós colocamos o zero na mesma altura do V de x0, certo? Então, esse cara é zero. Já o segundo termo, que é o x menos x0,
linear, esse termo vai ser zero. Por quê? Porque se esse ponto não é mínimo, se eu não estou no ponto de mínimo, quanto que é a derivada? A derivada se anula pelo fato de você estar ao redor do mínimo. Então vai sobrar unicamente o segundo termo. E aí essa derivada segunda, a gente diz que ela é um k qualquer, certo? E a gente agora obtém nessa região, né, próximo aqui do x0, nós temos agora um novo potencial que tem uma cara do tipo oscilador harmônico. Isso é intuitivo, porque se você imaginar que você vai colocar, por exemplo, uma bolinha aqui, vai soltar essa bolinha aqui, é intuitivo você pensar que ela vai ficar aqui subindo e descendo, vai ficar oscilando, vai ter um comportamento de um oscilador. De onde é que vem essa matemática? Vem de, esse termo não interessa, a derivada primeira é zero, porque a gente está ao redor de um mínimo, e a derivada segunda, que é o nosso k, é maior do que zero. Por que a derivada segunda é maior do que zero? Porque a gente está no mínimo. Tá? Isso não aconteceria, por exemplo, num ponto de máximo. Aqui a derivada segunda é menor do que zero, né? Porque a concavidade é para baixo. Tá? Então nós temos em torno desses mínimos, e aí não só desse aqui também. Então nessas regiões nós podemos encontrar, fazer aproximações desse tipo. Tá? Isso é importante porque para qualquer potencial, se esse potencial tiver um mínimo, essa aproximação é útil. Tá bom? Então, pela condição de mínimo, eu volto a dizer, a derivada é zero e a segunda derivada é maior que zero. Tá? Então a gente vê que para pequenas oscilações, V de x pode ser aproximado por um potencial do tipo oscilador harmônico nas proximidades do ponto de mínimo. Se você esticar demais a corda, se você, como a gente diz aqui no português do Ceará, se você esticar a baladeira, pode ser que ela rompa e aí você não tem mais o seu comportamento oscilatório. Mas não esticando a baladeira, o seu oscilador funciona perfeitamente. E esse problema não tem aplicações só em mecânica, não é só quando você estiver estudando os mínimos de um potencial em mecânica, não. Na verdade, se você tiver um sistema bem útil em eletricidade, chamado circuito RLC, é um circuito onde você tem um resistor, você tem um capacitor e você tem um indutor, tá? E aí você vai e aplica uma força eletromotriz, você aplica uma voltagem nesse sistema. Rapaz, se você estudar a carga que fica armazenada no capacitor, a corrente elétrica é a derivada dessa carga, tá? E você tem ainda uma derivada segunda associada à indutância, certo? Então, o que você tem é que, nesse caso aqui, a equação que descreve a carga tem esse formato, que é exatamente a equação no formato de um oscilador harmônico forçado. Tá? Então, estudar o problema do oscilador harmônico forçado em mecânica vai te ajudar a compreender muitos outros problemas de física. Um exemplo desse aqui é o exemplo do circuito RLC, que é um circuito fundamental em engenharia e em eletrônica. Simplesmente, né, é um problema muito importante. Tá? Isso é só para dizer o quanto o problema do oscilador harmônico é essencial em física.